Me chamo Ruth Simão, eu tenho 26 anos, sou missionária da comunidade Canção Nova e vim falar um pouquinho sobre a minha devoção e a minha experiência com São José. São José, ele se apresenta na minha vida de uma forma muito discreta e ele tem se apresentado cada vez mais na minha história e no hoje, no dia a dia. E eu percebo que São José se manifesta na minha vida desde criança. Mas eu fui percebendo os sinais dele depois que eu entrei na comunidade Canção Nova. Eu escutei uma vez dizendo que a presença de São José é uma presença discreta. E a partir desse momento eu fui procurando na minha história essa presença de São José discreta. Como ele poderia se manifestar. E eu fui fazendo a leitura dos fatos, né? A leitura na minha história de onde São José se encontrava. A começar pelo um simples fato de que eu fui batizada no dia de São José Operário. E a partir desse momento eu fui vendo o quanto que São José se manifesta no dia a dia, naquilo que é no simples, no ordinário. E para mim, na experiência que eu vivo com São José, é tocar na realidade de que ele é o provedor. Ele é o provedor em todas as áreas, na minha área espiritual, na minha cura interior, mas também provedor daquilo que é material, daquilo que falta nas minhas necessidades de casa, mais necessidades familiares também. E vou percebendo e tocando que ele me surpreende antes mesmo de eu pedir. São José, ele realmente é o provedor, ele antecede. Ele percebe aquilo que falta e na minha vida, na minha história, ele consegue suprir. Porque ele realmente tem esse olhar de pai, esse olhar que cuida, esse olhar que orienta. Uma outra experiência que eu já vivi na minha vida muito concreta foi de quando eu estava para me formar em arquitetura e eu não conseguia um estágio e eu precisava conseguir um estágio para poder me formar. E eu fui fazendo várias novenas para poder conseguir encontrar esse estágio. E então eu escutei da minha irmã, que minha família tem uma grande devoção também a São José. E essa minha irmã, ela comentou comigo, faça a novena de São José Operário. E eu fui fazer a novena de São José Operário. E fui percebendo que existia de fato uma novena específica para os trabalhadores, né? E eu fui fazendo essa novena e já fazia 2 anos que eu rezava procurando um estágio e nada de achar. E então quando eu fui fazendo a novena, a partir do 3º dia eu fui recebendo propostas de estágio. Eu fiz uma entrevista no 3º dia, no 4º dia eu fiz outra entrevista, no 5º dia eu fiz outra entrevista. E aí, engraçado, porque eu fui percebendo que São José estava se manifestando de uma forma muito simples, mas surpreendente. E por graça de Deus, né, pela intercessão de São José, eu consegui esse estágio que me ajudou muito profissionalmente e que foi uma experiência muito grande como pessoa, como profissional, mas também como cristã. Eu pude ser evangelizadora naquele lugar também. E fui entendendo que São José ele tinha preparado o melhor para mim. Demorou 2 anos, mas era o melhor para mim. Eu precisava encerrar aquele processo da arquitetura naquele escritório com aquelas pessoas, né? E São José sempre me conduzindo. E até mesmo nessa novena, a experiência de São José Operário é que ele pede que se propague essa novena. E todas as outras pessoas em que eu fui propagando, no testemunho dessas outras pessoas, elas também foram alcançando essa graça, né? A graça de ter um emprego. E na minha família também, com as minhas irmãs, elas foram conseguindo esse emprego. Uma outra experiência que eu também faço com São José é de viver essa experiência até mesmo aqui hoje, dentro da comunidade, onde eu moro com outras solteiras. E aqui na nossa casa a gente fez uma mudança, né, no começo do ano. E a nossa casa ainda não estava totalmente mobiliada. E a gente fez uma experiência de escrever uma carta para São José, pedindo tudo aquilo que faltava para a nossa casa, que fosse de necessidade mesmo. E fomos muito surpreendidas pela providência, porque tudo aquilo que a gente escreveu na carta, São José foi nos presenteando. Alguns já prontos, né? Alguns mobiliários já prontos. Outros a gente viveu a experiência de sobrar madeira e levar para um marceneiro fazer uma mesa de apoio, né, para a nossa sala. Enfim, foram todas questões, tantas graças que São José foi nos concedendo. Percebo que ele sempre se manifesta assim, no material, no espiritual, naquilo que são as minhas necessidades, pela busca da santidade, né? De fato é o provedor, é esse intercessor. E é uma grande graça que eu experimento todos os dias aos pés de São José. E essa é um pouquinho da minha experiência com São José, de perceber que ele se manifesta no simples do dia a dia, mas que também ele vem sendo esse provedor em todas as áreas. Deus abençoe.